O dia que persegui e fiquei obcecada pela minha babá. Me mandaram falando, ai, Beto, essa história é muito boa. Vamos, reage aí. Matheus já fez. Começar o povo aqui a botar, mas já não viu essa história? Essa história não é velha? Ah, gente, eu vou fazer, né? Vocês estão querendo que eu faça? Me falaram que a história é boa. O nome da querida é Kim Zucatelli. Eu não bebi nada. Por que tá aparecendo errado isso aqui? Hoje eu tô no meu Por que tá torto? Ah, foi. Que bom. Vai. Hoje eu tô no meu segundo casamento. No meu primeiro casamento eu fiquei 10 anos casada. Segundo casamento com a segunda babá? E antes disso, eu tive 3 namorados bem sérios. Um deles durou 4 anos. Então eu amei muito na minha vida, tive várias paixões. Mas eu falo, não teve nem um término que foi tão doloroso quanto um término que eu sofri 3 meses atrás, quando a minha babá se demitiu. Eu escondi essa história por muito tempo. Vou contar aqui também como um ritual Alô, polícia. de libertação pra mim, porque eu acho que agora finalmente eu consegui superar e voltar a sorrir. Mas uns meses atrás, a minha babá, que tava comigo desde o dia que minha filha nasceu, eu era apaixonada por ela, eu amava aquela mulher. Se ela pedisse pra dormir na minha cama com meu marido, eu sairia sem pensar 2 vezes e cederia o meu lugar pra ela. Eis que um belo dia estávamos todos muito felizes na minha casa e aconteceu um grande desentendimento entre a minha babá amada e uma pessoa que faz parte da minha E o lixo do meu... casa. E resultado, neste dia eu estava em casa também, ela virou, foi lá em cima, que o quarto dela era no segundo andar, falou, eu não vou mais trabalhar aqui. Começou foi subindo, começou a arrumar as malas dela e aí começou tudo a andar pra trás, porque... É assim agora? É assim agora? Na primeira coisinha que acontece, você me abandona, você vai embora? Eu não sou nada pra você. Não sou nada, eu sou um lixo. Né? Se eu substituir... Eu nunca tinha me humilhado tanto pra alguém como eu me humilhei pra ela. Eu entrei em desespero. Assim, em queda franca. Nunca, juro, nenhum término meu, nunca me desesperei tanto assim na minha vida. Eu fui atrás dela, ela botava a mala, eu tirava a roupa dela, ela botava a roupa dela na mala, eu tirava a roupa dela. Gente, desesperada. Sabe a mulher abandonada na BR? Era eu. Comecei a chorar. Eu, pelo amor de Deus. Não vai. Eu chorava assim, não vai embora. Por favor, eu faço tudo o que você quiser. Gente, eu me humilhava. Não, ela foi irredutível. Me humilhei. E assim, ela era muito carinhosa, sabe? Eu lá desesperada, me humilhando. Ela, Kim, eu adoro você. Mas Já dizia, é super vulgar, né? Minha filha, essa babá te odeia. não dá mais. E foi muito doloroso, porque o que acontecia? Ela trabalhava comigo no fim de semana. E durante a semana, ela trabalhava com outra pessoa. E Uma vagabunda. a bebê que ela cuidava durante a semana era 5 meses mais velha que minha filha. E o casal da semana tava querendo engravidar. E janeiro desse ano, eu engravidei. Na verdade, dezembro do ano passado eu engravidei. E Gente, pelo amor de Deus, a criança tem 5 meses. A mulher não saiu nem do... Como é que é o nome? Não mastiga no microfone. criei na minha cabeça, eu era tão obcecada por essa mulher, que eu criei na minha cabeça uma competição imaginária que só existia na minha cabeça com os outros patrões dela, porque eu queria engravidar antes dele, porque o meu plano era, como eu vou ter, se eu tiver o meu bebê antes dos outros patrões dela, ela vai vir pra ficar comigo durante a semana. O meu sonho era que ela trabalhasse comigo durante a semana, entendeu? Dezembro, eu engravidei, e sim, vocês têm noção, eu era tão obcecada por ela que uma das coisas que eu fiquei feliz foi, yes! Eu engravidei antes da fulana, que era a patroa dela. O primeiro chá revelação foi com a babá. Ficou sabendo antes da mãe. Eu tinha competições internas pra ter ela só pra mim. Infelizmente,
Eu acabei perdendo o meu bebê em janeiro. Finalzinho de janeiro e fevereiro, eu perdi o meu bebê. E aí eu fiquei super triste que eu perdi o meu bebê. E aí um dos pensamentos que veio na minha cabeça foi, putz, perdi a babá. Porque agora a mulher talvez vai engravidar antes de mim. Aí a mulher lá, gente, ela tá super no momento da carreira trabalhando. Eu ficava sondando a vida da outra patroa dela, né? E a mulher, ela era uma alta executiva, super trabalhando. Ela foi só adiando. Com quem vai cuidar o bebê, sabe? Um absurdo. A babá, é verdade. O plano de ter filho, e nisso eu ficava nessa obsessão. Eu queria engravidar de toda forma, mas eu também ficava competindo com a mulher, porque eu queria engravidar antes dela, só pra eu poder roubar a babá. Olha como eu era obcecada com essa mulher. Era uma relação doentia. Daí, em março, eu consegui engravidar, graças ao bom Deus. E assim, veja bem, né? Eu amo meu filho, eu queria o meu filho, pela minha família. Eu e meu marido, a gente queria muito ter 2, sempre quisemos. A criança vai nascer, vai ficar tão feliz. Essa aquela história assim. Ah, eu nasci, mas a minha mãe não me queria. Ah, eu nasci, mas o meu pai não me queria. Não, esse aí vai falar, vai chegar no colégio e vai falar. Ah, eu nasci, mas a minha babá não me queria. Mas pesava pra mim a urgência de engravidar antes da outra patroa dela. Eu era muito obcecada, assim. Eu nunca fiquei obcecada assim por ninguém como eu fiquei por essa mulher. E aí, quando eu consegui engravidar em março, eu tô agora com 7 meses. Quando eu engravidei em março, eu fiquei, meu Deus, feliz, finalmente meu filho, mas putz, a babá vai ficar comigo. O meu filho vai... Caralho, eu não sei se eu tô muito louca ou a gente tá há 5 minutos rodando exatamente no mesmo texto. A história não andou até agora, gente. Não é possível que isso seja algum tipo de efeito. Eu já entendi 70 vezes que ela ia engravidar e a babá ia ficar com ela. Vai nascer, ela vai ficar comigo durante a semana, ela vai ser só minha, nananã. Tipo, eu tava muito feliz. E aí, eis que em junho acontece esse desentendimento. Eu planejei tudo. Eu fiz tudo que era mais difícil, eu rezei tanto pra Deus, engravidei. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo que era mais difícil. Engravidei. E essa vagabunda nem assim pra me valorizar. E aí, em junho, ela se desentende com alguém na minha casa e fala que não vai mais trabalhar comigo. Vocês têm noção do meu desespero? Eu trabalhei muito pra essa mulher ficar lá comigo. E aí, eu comecei a ficar obcecada. Eu dei muito com ela. Eu ficava seguindo ela. Ai, meu Deus. Eu ficava o tempo inteiro vendo o status dela no WhatsApp. Eu entrava no WhatsApp dela, eu começava a escrever mensagens, textos, me declarando, implorando, pedindo pra ela voltar. E arrumando... Assim, gente, eu acordava e dormia pensando na mulher, olhando a vida dela, querendo ver o patrão dela, assim. Eu comecei a ficar igual... Sabe aquelas mulheres obcecadas por homem? Eu fiquei assim com a babá. Às vezes, à noite, eu dormia pensando nela, eu sonhava que ela voltava. Quando eu via, eu botei uma faixa do Roberto Carlos, côncavo e convexo, e aí um dia eu acordei toda babada. A gente se reencontrava, ela fazia as pazes com a pessoa que ela tinha sido Essa referência é bem velha. entendida. Assim, começou a ser uma obsessão na minha vida, e aí eu comecei A gente entendeu no primeiro minuto do vídeo. a gastar a minha terapia falando da babá. Eu faço terapia com psiquiatra. Aí a terapeuta já... Aí ela teve uma boa ideia. E se eu fizesse um TikTok? Então o psiquiatra costuma cobrar muito mais caro. Eu gastava minha hora de consulta falando da babá obcecada. O que eu podia fazer pra ela voltar? Onde que eu tinha errado? O que eu podia ter previsto? Né? Como que eu deixei essa situação acontecer? Gente, tava consumindo a minha vida, assim. Eu só pensava na mulher. Você já pensou em fazer terapia de casal? Ela ia topar com... Obcecada por ela. E aí, assim, chegou um momento que eu passei uns 45 dias nessa obsessão. Chegou um momento que eu tive que conversar. Ai, é ridículo de contar isso. Eu não acredito que eu tô falando isso. Ah, a parte ridícula começa agora. Ah, menina, não tinha avisado antes. Eu achei que já tinha começado.
eu tive que deletar o contato dela, porque tava me fazendo mal. Eu era viciada em ver o status dela no WhatsApp. Eu escrevia textos e textos e depois apagava. Ficava fazendo conversas imaginárias que eu conseguia convencer ela a voltar pra mim. E aí, assim, chegou um ponto que tava insustentável. Eu tive que fazer uma terapia de choque e parar de vê-la, de ver as fotos, de tudo. Eu ficava querendo mandar foto da minha filha pra ela. Olha, tá morrendo de saudade de você e tal. Doida, maluca, surtada. E aí, bom, retomei minha consciência, comecei a terapia de choque, parei de ver tudo. E hoje estou aqui contando essa história porque eu acho que finalmente eu superei. Mas, confesso, meu bebê nasce em dezembro, com a honra e glória do Senhor Jesus, amém, vai ser tudo perfeito. Às vezes eu tenho esperança dela me mandar mensagem dizendo que ela vai cuidar do meu bebê. Ai, posso falar? Eu tô zoando ela. She's so crazy, I love her. Eu tô zoando dela, mas eu amei ela. Kim, te adorei. A gente tem que ser maluca mesmo, gente. Eu faço cada coisa mais doida do que essa. Ficar obcecada na babá, talvez nem tanto. Mas a gente é tudo doida, gente. A gente é tudo doida. E eu gosto de quem tem coragem de passar testado de maluca na internet. Eu adorei essa Mona. Eu persegui. Mas por que você amava tanto ela? Pela pessoa dela, o jeito dela com a Lara? Queria saber o que fazer para de tão amada assim. Ai, gente, eram uns olhos castanhos amendoados. Um olhar de cigana oblíqua dissimulada. A minha babá tanto tempo depois de ela se demitir. Eu preciso de tempo para vocês conseguirem entender como que eu cheguei no ponto mental que eu cheguei da minha relação com ela. Primeiro, eu tinha contratado uma enfermeira quando a minha filha nasceu em maio de 2024. Essa enfermeira ficava de segunda a sexta na minha casa e ela me tratava. Eu sofri muito, eu tava no puerpério sensível e ela me destratava muito. Eu era humilhada por essa enfermeira, ela me fazia chorar. Ah, já entendi. Depois da depressão pós-parto, agora existe o tesão pós-parto. Ela me mandava Faz embora do todo quarto sentido. da minha filha. Eu chegava a visita na minha casa, ela não deixava as visitas entrarem. E eu não entendia muito bem se ela estava certa e estava protegendo a minha filha. Eu era mãe de primeira viagem, então ela meio que tomou minha filha de mim. E eu chorava, assim, foi bem sofrido com essa enfermeira. Eu tenho um vídeo de uma vez eu tava brincando com minha filha e eu tava filmando, sabe? E ela tava rindo. E aí a minha enfermeira fala: para de brincar com ela, que isso não é hora de brincar com criança. Assim, ela me dava umas patadas, ela me maltratava. Moça, Você contrata as pessoas no Tinder? Caralho, gente, que isso? Os funcionários todos dessa mulher saem da onde? Do bate-papo UOL? Sala relacionamento? Relacionamento com grávidas? O que tá acontecendo? Não, não é possível, gente. Isso aqui as entrevistas é tudo no par perfeito. Me colocava no lugar dela e tomou minha filha de mim, mais ou menos. E nisso eu contratei uma outra enfermeira pra ficar no fim de semana. Que é a minha babá, que eu sofri, fiquei obcecada A roupa. Eu não posso falar isso. e persegui. E o que ela tinha de tão especial? Essa minha babá, quando ela entrou, primeiro, ela era muito carinhosa. Então, ela cuidava de mim. E além de eu estar sensível, me sentindo vulnerável, eu me sentia muito sozinha no meu puerpério, eu era muito maltratada pela outra enfermeira. Então, quando ela chegou, comecei a ver ela. Gente, ela era a Virgem Maria na minha vida. Ela me protegia. Um dia, pra vocês terem uma noção, eu tava amamentando a minha filha e... Ai, eu acho que eu não devia contar isso. Eu vou contar. Talvez depois eu apague, mas eu vou contar. Um dia eu tava amamentando minha filha e aí eu tava no celular. E aí eu deixei o celular cair na cabeça da minha filha. Oh, meu Deus do céu. Gente, assim, eu juro, ninguém se sentiu pior do que eu. Eu deixei o celular cair sem querer na cabeça da minha filha. E o meu marido, tava eu, meu marido e a minha babá amada, né? O meu marido surtou.
E assim, eu já comecei a chorar, porque eu deixei o celular cair na cabeça dela. E meu marido começou a surtar. Tipo, ele ficou louco, começou a brigar comigo. E eu tava no puerpério. Nisso, a minha filha tinha 2 meses. Ah, não muda essa merda? Cadê aquele meme? Desculpa, eu tava enrolando aqui. Só pra achar um meme. Eu tava tentando inventar alguma coisa, só pra fazer parecer que eu tava enrolando vocês, que eu queria só mostrar essa foto. Desculpa. Calma aí. Meses e meio. Eu ainda tava no puerpério, eu tava muito sensível, gente, tudo, eu chorava. Ele começou a brigar muito comigo, eu já tava me sentindo mal e ele começou a brigar muito comigo. E ela entrou na minha defesa. Ela, não foi nada, para. Tirou ele lá, falou. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Falou pra ele se acalmar, que não tinha sido nada. Me acalmou, ela, olha, acontece. Aí começou a contar, eu já trabalhei numa casa que o fulano de tal. Já derrubei a criança do 3º andar, ela tá aí, ó. Tá ótima, tá bem. Hoje tá. Ela tava até lá nos Estados Unidos esses dias, tentando salvar o pai. Deixou o celular cair, deixou a criança não cair no chão e me acolheu. Assim, pode parecer uma besteira. Quer dizer, ou pode parecer muito grave, né? Eu ter deixado o celular cair na cabeça da minha filha. Mas eu fiquei muito mal de ter deixado o celular cair na cabeça da minha filha. E ela super me acolhia. E depois ela... Porque ela entendia que eu já tava fragilizada, né? Ela amenizava a minha vida, ela amenizava o meu sofrimento. Ela era muito compreensiva. A minha filha nunca dormiu bem. Então, nos 6 primeiros meses da minha filha, eu ficava a noite inteira acordada e ela ficava comigo, me fazendo companhia, a gente ficava conversando. Ela era muito discreta, ela era muito amorosa. Então, o que eu amava nela? Primeiro que ela era super pontual, né? Ela ficava nos fins de semana comigo, mas ela era super pontual. Ela era super responsável, ela era discreta, ela falava baixo, ela não fazia barulho. Se eu fosse... Assim, ela era perfeita, ela era uma pessoa discreta. Ela não era da fofoca. Na minha casa, a gente tem 5 funcionários. Vocês imaginam a noção da fofocaiada que é. E todo mundo briga com todo mundo. Lá em casa já teve até de uma ameaça da facada na outra. É nesse nível das tretas. Eu podia fazer uma sequência só das tretas de funcionário lá em casa. E... ela sempre se manteve muito discreta, ela era a que apaziguava as outras funcionárias, ela nunca fazia fofoca entre uma e outra. Ela era aquela que ia pra uma e falava assim, mas você tá com raiva da fulana? A fulana te adora, ela fala super bem de você, entendeu? Aí ia na fulana e falava... Mentira. Tá com raiva da ciclana, mas ela te adora, ela fazia todo mundo fazer as pazes. Quando as meninas ficavam querendo fofocar, fazer coisa ruim, ela era ponto final de fofoca, entendeu? E aí ela me contava, sempre não há muito boa, ela era muito discreta, assim, ela era a mulher que trazia paz pra minha casa. Então ela cuidava muito bem da minha filha, ela não tinha preguiça, ela me fazia companhia nas madrugadas, ela me acolhia como mãe. Eu tive muita dificuldade pra amamentar, porque eu nunca tive muito leite, e ela tinha toda a paciência do mundo comigo, me ajudava, mandava eu insistir. Se eu quisesse dar o peito pra minha filha, 300 vezes ela me apoiava. A minha outra enfermeira, a que me maltratava, ela... você deu peito 30 minutos, não é pra dar peito de novo pra essa menina, tipo assim... ela me tratava igual o cachorro. Então, além dela ser maravilhosa, discreta, ponto final de fofoca... Uma coisa que eu não entendi ok, eu entendi que ela é maravilhosa. Mas será que ela era discreta? Não sei. ser um fator de paz na minha casa, tinha um contraste dela com a minha outra enfermeira, que é a minha outra enfermeira, gente, ela me maltratava, eu tinha medo dela, ela era assim, muito brava, sabe? Ela não era discreta. E aí quando chegava na sexta, que era o dia de trocar, Discreta fora do meio.
eu olhava essa minha enfermeira, gente, eu ficava muito feliz. Então, assim, foi um ano me apegando a ela. Ela era maravilhosa. E depois a fase que minha filha entrou, que começa a andar, que assim, a minha filha cansa uns 5 adultos, tá? Ela é incansável, ela é muito enérgica, então assim, ela é discreta, ela é super atlética, né? Eu também gosto de esporte, então ela tem muita energia, ela nunca tem preguiça. Ela também era uma pessoa Discreto. muito parceira. Depois que essa minha enfermeira foi embora, eu só continuei com a do fim de semana, troquei por uma babá. E aí eu amei mais ainda essa minha babá do fim de semana, porque a segunda babá que eu peguei durante a semana, gente, a mulher me odiava. Ela me olhava com uma cara de ódio, assim, ela era muito boa com minha filha, mas a mulher não gostava de mim. Aí, de novo, eu ficava durante a semana com uma pessoa que não gostava de mim, chegava o fim de semana, ela, um amor, gostava de mim, cuidava de mim, me defendia, nananã. Tipo, sempre tinha um contraste de ela ser muito melhor do que toda pessoa que eu encontrava. E eu sou meio carente, sabe? Então, assim, quando eu tava sozinha em casa... Não, que... Não fala assim de você. Não fala assim. Eu ficava feliz que eu não tava sozinha, que ela tava lá. Ela era maravilhosa. E, por exemplo, essa segunda babá que eu tive durante a semana, esse contraste sempre fazia eu amá-la cada vez mais. Ela era assim, o horário dela sair era 1 da tarde. Se desse 1h05 e acontecesse algum rolo eu ainda não estivesse em casa, gente, ela era capaz de deixar minha filha lá sozinha, porque ela era muito assim, a ferro e fogo, ela não tinha aquela parceria. Além de todo bom, a do fim de semana, teve uma vez só que isso aconteceu, mas eu tinha que dar aula, porque eu dou aula de yoga, né? Eu tinha uma aula de yoga pra dar 6 da manhã, numa segunda-feira. E ela saía da minha casa segunda, 7 da manhã. E nesse dia eu tava desesperada, porque a outra não tinha topado chegar às 7, porque o horário dela de chegar o horário da outra chegar era 10. Então todo dia de 6 às 10 eu ficava sozinha com a minha filha, mas nesse dia eu tinha uma aula e a outra não topou chegar às 7 pra cobrir. E nesse dia ela ficou pra mim, ela aqui não tem problema nenhum, eu fico com você, porque minha aula Pagou? era de 6 até 7h30. E ela tranquila ficou, então ela também, ela era pontual e ela ainda era muito parceira. É aquela assim, eu nunca vou deixar sua filha sozinha, porque você atrasou 5 minutos, tá tudo bem. Sabe aquela parceria? Então ela tinha muitas qualidades, ela cuidava Aquela famosa parceria Caracu. Ela entra com a cara, eu entro. de mim. Quando você tá no puerpério, você fica muito vulnerável. Eu tive uma depressãozinha pós-parto, eu não moro com a minha mãe, então eu me senti muito sozinha no meu puerpério, e aí eu penei, sabe, eu me sentia muito abandonada, aí eu peguei uma enfermeira que me maltratava, aí depois peguei uma babá que não gostava de mim, então sempre eu... E a outra era muito parceira, galera. Muito parceira, muito pontual, muito discreta, muito carinhosa. Eu tinha aquele contraste de ter uma pessoa amorosa, uma pessoa responsável, uma pessoa parceira, então eu amava muito ela. E muita gente falou assim, porque você não dobrou o salário? Porque também as coisas têm limite, né? Imagina, se eu ganho 20... Ah, não, mas calma aí. Ei! Eu amava, eu mandava mensagem, eu stalkeava, mandava WhatsApp, declarava, mandava, às vezes uma foto assim mais animada. Agora paga? Aí as coisas têm limite. R$20.000 no mês. E eu pago 8 pra babá. Não tem como eu pagar 16. Porque eu não consigo viver só com 4 mil. Então, infelizmente, de aumentar salário também tem limite, porque eu... Não, Mona, calma aí. De novo. Vamos lá. Amorosa, uma pessoa responsável, uma pessoa parceira, então eu amava muito ela. E muita gente falou assim, porque você não dobrou o salário? Porque também as coisas têm limite, né? Imagina, se eu ganho R$20.000 no mês e eu pago 8 pra Ah, tá, é hipotético, Até porque vamos lembrar que ela tem 5 empregados. babá.
Não tem como eu pagar 16. Porque eu nunca 4 mil. Então, infelizmente, hoje aumentar salário também tem limite, porque o meu dinheiro também não é infinito, né? E ela não saiu da minha casa por conta de salário, né? Muita gente falou, ela brigou com outro funcionário e você não defendeu. Óbvio que não foi com o funcionário, né, gente? Porque eu demitiria qualquer pessoa pra ficar com ela. Ela brigou com alguém da minha família, pessoas que não dá pra demitir. Mas esse assunto eu nunca vou poder contar aqui, porque envolve outras pessoas também. Ah, é esse que eu queria. Meu pronunciamento. Oh, Deus. Vai pronunciar de quê? Tem muita gente falando que eu estou sexualmente atraída pela minha babá e eu vim aqui fazer o meu pronunciamento. Tem tantos comentários que eu. Nunca? Que isso? Que isso? Quem falou? Que coisa absurda. Quem? Mas quem? Quem falou isso? Quero responder por vídeo no rolê da babá, mas ao mesmo tempo eu fico, será que vai ficar chato eu ficar só voltando nesse assunto? E isso vai talvez. Lógico que não, fica chato se voltar nesse assunto, mas a cada minuto que você fala é tão cheio de novidades. Você desenvolve tão bem o assunto. Mostrar que eu não superei a Nunca babá, vai mas ficar chato. esse eu preciso responder. Houve um tempo que o meu algoritmo do TikTok me mostrava um monte de sapatão. E confesso que cheguei a ficar preocupada. Era só sapatão, sapatão, sapatão. Aí eu tentava mudar, era Chapel Roan, Billie Eilish. Porque eu ficava envolvida naquela dinâmica. Nunca me esqueço que apareceu o vídeo de uma lésbica. Pode falar sapatão? Ai, gente, eu não sei, não sou desse Não universo. sei, você que tem que falar da sua própria. Moça, poxa, moça, a senhora só se complica. Eu amei essa gata, cara. Eu vou até seguir ela. Eu amei. She's so crazy. Ai. Você pode. É igual macumbeiro. Eu tenho um primo que é da Ubanda. E ele se chama de macumbeiro. Sempre se chama de Macumbeiro! Sapatão macumbeiro. Não. macumbeiro. E aí esses dias eu fui chamar alguém de macumbeiro, a pessoa ficou puta comigo, eu não sabia. E tipo, eu não sei se pode chamar sapatão também, porque eu tenho uma conhecida que se chama de sapatão brincando, lésbica. Eu tenho uma conhecida que se chama sapatão. Não sei qual nome que usa, mas enfim, o universo de mulher que gosta de mulher, eu fiquei intrigada nesse algoritmo. E aí apareceu uma mulher que ela tava. Moça, por quê? Por quê? O que você anda curtindo? O vídeo era o seguinte, ela mostrando os kits que eu faço pra quem vem, quando vem uma ficante na minha casa. E, gente, ela fazia um kit, tinha L'Occitane, tinha... Ficou apaixonada. Essa sapatão que eu vi no TikTok era tão discreta. Menina, ela era tão discreta. demaquilante da La Roche-Posay. Tinha aquele óleozinho também da Lancôme. Aí ela botava discos de algodão. Essa aí é a gata da picanha, versão Higienópolis. Miniaturas de shampoo da Kerastase. E eu achava muito interessante essa dinâmica do relacionamento feminino, porque tem coisas que só mulher entende. E eu comecei a me questionar, assim, por que será que o algoritmo do TikTok só me mostra o universo de mulheres que gostam de mulheres? Por que será? Tirando esta questão pontual, eu nunca tive nenhuma suspeita. Tirando essa parte, tirando da minha frente essa parte, passamos para outra. De gostar de mulheres, inclusive pelo contrário, eu sou bastante hétero. Eu falei aqui já pra vocês que eu namorei a vida inteira. Eu tô no meu segundo casamento, fui casada há 10 anos. Antes disso, eu tive um namoro de 4 anos, tive um namoro de 2 e tive um namoro de 1. E eu nem sou tão... Mas, meu amor, e daí? Às vezes a gente tá lá com os nossos 60 anos de idade, e aí, um dia, é isso aí! tão velha assim. Então, assim, eu sempre gostei muito de homem desde cedo. Bastante. Isto, além disso, né?
A minha babá amada, ela, assim, eu já expliquei, o meu afeto por ela veio por um carinho no momento que eu estava desamparada e por ela ser maravilhosa. Ela é uma senhora de 60 anos. A minha babá é uma senhora de 60 anos. É cougar. Milf. Eu não sei o quão sexualmente insatisfeita eu transpareço ser por aqui a Que isso? Chamando ela de feia? Etarismo? ponto de estar querendo ter relações. Gente, sério, muita gente tá escrevendo isso, que eu tô sexualmente atraída por ela. Mas Não, absurdo. Que nível de desespero eu deveria dar pra querer dar pra uma babá de 60 anos? Que isso? Que ladeira horrorosa. Mas assim, eu não tenho vontade de ficar nua com ela na minha cama. Eu só queria dormir, Eu talvez, amo no esse colo dela, vídeo. porque ela é muito acolhedora. Mas é isso. Eu só queria Só pra deitar deixar em seus claro, seios eu não tenho. fartos. Isso seria até assédio no trabalho, haja vista que ela trabalha para mim, se eu quisesse usar o corpinho da minha babá. Então, não. Ei. Para. Para. Parou. 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 Para. Eu não tenho atração sexual por ela, realmente foi uma gratidão. Eu expliquei no outro vídeo, né? Não, senão eu vou ficar andando em círculos aqui. Você andando em círculos? Nunca, meu amor. Nunca. Você nunca faz isso. Kim, por que sempre ficava com as babás que te tratava mal? Falta de opção? Às vezes lésbica tem esse defeito. Vocês sabem. Procure saber. Às vezes tem. Não é Eu só lésbica, não. Mas tem um talento fiquei ali. tanto tempo com a babá que me tratava mal, porque, ponto 1, ela veio muito bem referenciada. Ela trabalhou pro Faustão, pra Faustão. Muitas pessoas que eu conheço tiveram ela como babá, então as pessoas me deram referências. Ela trabalhou pra muita gente importante. Caraca, ela cuidou do Faustão? Caramba! Quantos anos ela tinha? 200 já? Eu já fiquei assim impressionada por isso, entendeu? Tanto é que hoje, quando eu vou procurar babá que fala assim, aqui em São Paulo tem muito disso, sabe? Eu trabalhei pra dona da Banco Safra. Eu já saio correndo, não quero mais. Mas eu ainda não sabia disso, então eu ainda era inocente, mãe de primeira viagem. Eu caí em todos os truques que eu já aprendi. Hoje, se falar que trabalhou pra alguém muito importante, muito rico, muito famoso, Referência aqui não. Não, não, não. eu já não quero. Mas enfim, ela veio muito bem referenciada, trabalhou por um monte de gente importante, um monte de gente rica. Aí eu inocente, fiquei assim, nossa, essa mulher é boa pra caramba. Além disso, ela realmente é muito boa com o bebê, sabe? Ela é excelente com o recém-nascido, ela coloca o recém-nascido na rotina, ela ensina o recém-nascido a dormir, faz o recém-nascido fazer as mamadas de 3 em 3 horas. A mulher, ela é o capeta pra botar a rotina. Ela é muito boa mesmo nisso. Daí, comigo, ela era muito grossa. Ela me tratava igual cachorro. Tipo, eu tinha um sling que É que a babá normalmente cuida do bebê. Não da mamãe. eu coloco. Sabe, eu gostava de ficar com o bebê no colo. Ela, tira esse neném do colo. Não é pra ficar no colo. Entende? Ela é muito generalzona, assim. Se eu tava brincando com a minha filha no horário que ela queria colocar minha filha pra dormir, ela, sai daqui, isso não é hora de brincar com criança. Ela me expulsava do quarto da minha filha. Por quê? Porque ela tem um foco que é botar rotina. Então eu ficava sempre assim, eu ficava sofrendo, mas ao mesmo tempo eu ficava me questionando assim, será que eu que estou muito errada? Porque no fim ela tá querendo colocar rotina, sabe? Ela fazia o que ela queria. Tipo, gente, eu cansei de receber visita lá em casa. E ela, sai daqui. Não é pra ficar aqui no quarto, não. Então, se você é uma mãe que é mais neurótica, que você realmente não quer que ninguém chegue perto do seu filho, ela era perfeita. Porque ela não vai deixar ninguém pegar no seu filho. Nem sua mãe vai pegar no seu filho. E ela que fica de ruim, entendeu? Você não fica de ruim. Então, ela era ruim. Ela tinha... Ninguém é 100% ruim. Ninguém é 100% ruim. E aí ela ficou 3 Essa, inclusive, parece bem 100% boa.
meses lá em casa, porque eu ficava assim, dividida no puerpério, entendeu? Gente, meu puerpério foi tenebroso. Assim, foi terrível. Eu chorei todos os dias por 90 dias. Eu sofri o pão que o diabo amassou. E era um sofrimento apenas mental, porque eu estava saudável, minha filha, graças a Deus, estava saudável, mas assim, o meu ambiente familiar estava péssimo. E ela ainda fazia uma coisa, ela se juntava com meu marido contra mim. Vocês acreditam nisso? Que é mais motivo pelo qual eu amava a nossa babá amada. Porque a nossa babá amada era a única que... Não, amor, calma aí. Nossa é forte já. Nossa, não contratei ela ainda não. Ficava do meu lado sempre e me defendia, sabe? Então, tipo, gente, do nada minha casa tava um inferno, assim, essa babá me tratando mal. E, meu Deus do céu. Mas, relembrando, se você quisesse contratar ela, eu não te diria para não contratar, eu ia te falar isso. Qual que era o meu problema? Meu problema era estar muito vulnerável, então eu não conseguia me impor. Eu não conseguia falar pra ela, eu vou pegar a minha filha, pronto, acabou, entendeu? E hoje lembrando, eu acho até engraçado, só que no meu turbulhão de emoções do puerpério, eu sofria muito. Tipo, ela gritava comigo, eu chorava. Ela gritava comigo real. Sai daqui! E aí eu chorava. Se eu tivesse bem... Gente, calma aí também. Essa babá fazer esse nível de coisa, eu acho meio... Caralho, Faustão, tu traumatizou a babá, cara. da cabeça, eu ia falar assim, mano, você tá louca? Eu não vou sair daqui. Eu ia dar risada. Eu nem ia levar a sério, mas como eu tava sensível, ela me fez sofrer muito. Mas ela não é também de todo ruim, sabe? Ela tinha qualidades. Ninguém é 100% ruim. Até relógio quebrado, parado, tá certo 2 vezes no dia, né? Mas lá pros 90 dias, quando eu fiz 3 meses, eu comecei a voltar a ser eu mesma depois do puerpério. Comecei a ficar mais forte, sabe? E aí eu falei assim, não dá mais. E aí foi quando eu troquei a minha enfermeira pela segunda babá que eu tive, que aí essa daí também não gostava de mim, que também me tratava igual cachorro. Essa já não me tratava tanto igual cachorro. Aí o problema dessa outra babá, que foi a segunda que veio, é que eu cometi o mesmo erro. Eu não tinha aprendido na primeira, peguei de novo uma babá que trabalhou só pra gente famosa, só pra gente muito rica. Aí essa, ela me achava o quê? Ela me achava muito pobre. Caraca, soltou essa pedrada e foi embora. Nossa, não. E dentro da minha casa ser chamada de paupérrima? Conta a história com a segunda babá. Quem estou viciado é você. Cara, essa mulher, ela tem uma cara de que tem histórias maravilhosas. Porque uma pessoa que vive nesse nível de vida, com certeza passou por outras coisas. Por favor, conta pra Então, aí gente. veio a minha segunda babá. Gente, juro, eu tô respondendo vocês dizendo, ao mesmo tempo eu tô falando assim, eu acho que já chega de falar, né? Mas eu acho que acaba aqui esse último. Nunca tá demais. Último vídeo. Aí o que aconteceu? Depois que saiu a enfermeira que me tratava igual cachorro, entrou a minha segunda babá, que é a que me achava muito pobre. Então o que aconteceu? Essa segunda, eu caí de novo no mesmo erro, que eu peguei uma babá que tinha trabalhado pra um monte de gente famosa. Essa outra babá, ela simplesmente tinha sido babá do filho do Lula, nesse nível. Aí, coitada, ela trabalhou Caralho, moça. Juro, gente. Que outro problema. na casa do Lula, o neto, ela cuida do neto do Lula. Aí ela vem pra minha casa. Diga para mim o que ela vai esperar de mim. Gente, foi só ladeira abaixo. De novo, ela era muito boa, excelente. O problema é que ela me achava muito pobre. E aí ela começou a pegar. Eu fui percebendo ao longo da nossa relação que ela foi pegando um ranço de mim, que ela me achava pobre. E ela falava pra mim, por exemplo, todo fim de semana minha filha tinha que ter uma roupa nova, entendeu? Quando eu recebi visita. Ela não podia repetir roupa. Eu sei que tem gente que compra coisas da Gucci, da Chloé, não sei o que. Mas assim, se eu for comprar, eu quero comprar pra mim, não pra minha filha. Com todo o respeito. Se eu invisto... Essa criança veio na Terra, não conseguiu nem trazer minha babá de volta. Ela que vai sofrer, vai correr atrás e vai usar Shein, sim.
Eu, numa hein? coisa cara Gente, pra uma mim. bolsa já chega dá pra comprar todo final de semana, não dá, não? Fica pro resto da minha vida. Eu não vejo valor em comprar coisa de luxo pra uma criança que em 30 dias não serve mais. Gente, não vejo, desculpa. E ela era indignada que eu não comprava nada de luxo pra minha filha. Então ela ficava sempre falando: ai, mas a fulana que eu trabalhava, toda semana era um sapato da Gucci. Tem que ter um sapato da Gucci, tem que ter não sei o que da Chloé, não sei o que da Louis Vuitton, que não, o lacinho da Chanel. E o que acontece? Relembrando, tudo que eu falo, essas pessoas que passaram comigo, elas são muito boas, tá? É uma questão de incompatibilidade. Se eu tivesse mais dinheiro, essa daí talvez ela ia gostar de mim. Essa era boa. A segunda, gente, ela tinha apostilas, ela estudava o desenvolvimento infantil. A mulher é treta, ela era boa, ela era bizarra. Ai, gente, eu tô Eu te lembrando amo, Kim, que eu no te amo. Natal. Eu te amo tanto. No Natal. No Natal eu fui dar um panetone pra ela. Uma vez no Natal, começou o Natal, ela já começou, né? Ah, que eu não gosto de balduco, não sei o quê. Aí Ai, gente, olha. Se me der balde. eu já entendi que ela não ia querer o panetone da balduco, né? Mas tudo bem. Aí eu falei, gente, vou arrasar. Nisso a gente já tinha um histórico que ela ficava falando isso pra mim. Ai, que uma fulana de tal, todo fim de semana me dava 10 mil reais. Tipo assim, gente. Ai, ela era muito boa, era muito boa. Mas enfim, aí eu falei, cara, vou Ela era muito boa tipo, fazer de trouxa. arrasar. Aí eu fiquei, bom, vou comprar um panetone da Lindt pra ela. Pô, Lindt é bom, né? Gente, Porra, cara, olha, eu achei que ia chegar em outros níveis ainda. Chegou direto na Lindt. E a vagabunda não aceitou. Vai comer panetone da Lindsay, sim. E a gayzinha vai obedecer. vocês tinham que ver a cara dela quando eu dei o panetone pra ela da Lindt. Tipo assim, ela me fuzilou com o olhar, como se eu tivesse dando um panetone. Gente, Que ela eu nem sei. esperava do quê? Gente, ela sentiu nojo. Aí eu entendi que acho que ela queria um da chocolate do Ju, que é 600 reais. Não sei. Poxa, mas calma aí, do chocolate do Ju é aquela chocolate da Virgínia. Quanto é um panetone da Lindt? Panetone da Lindt. R$ 164. Panetone da chocolate do Ju. Nem tem. Esse aqui ó, é a pipoquinha da Virgínia. Uma delícia, um inferno. Olha, de chocolate branco é tudo, galera. Dia da secretária. Olha aí. Tem dia da baba bombom caramelo Blue Label. Blue Label é apenas um dos whiskies mais caro que tem. Que delícia. Olha, gente, caixa com 4 bombom. Blue Label, R$ 315. Ah, eu achei barato. Achei muito barato. Da Lindt tá quase. Nossa, mano, mas ela queria que você comprasse você queria que você comprasse roupinha da Gucci. Podia ter dado, né? Um panetone. Panetone. Não tem panetone ainda da chocolates do Ju? Não tem nada ainda, essa merda. Lixo. Já tá na hora de ter panetone, não tá não? Sabe aquele cara que entrega o morango do amor coberto em ouro pras blogueiras? Eu esqueci o nome desse cara. Eu acho que deve ser ele que tem o panetone mais caro do universo. E ela queria. E eu não tinha nem conhecimento pra saber qual era o panetone. Gente, aí eu dei da Lindt e ela não gostou. Aí eu comecei a ter uma coisa pessoal. Eu falei assim: eu vou dar um panetone que essa mulher gosta. Melhor parte é essa. Dei o panetone da Lindt. Se ela não gostou, pois agora eu vou fazer ela me amar. Moça, troca de terapeuta. Comprei um panetone da. Não foi da Chocolate do Ju, foi o intermediário. Oi! Tá, tô indo. Gente, depois eu termino a história. Mas enfim, tinha umas histórias assim de humilhação. Não, pelo amor de Deus, moça, volta aqui. Me diz qual é o panetone da onde?
É da onde o Panetone? Não acabou a história. Acabou a história. Por favor, cara. Qual que é o Panetone? Ai. Panetone. Panetone do Fazano. Qual é o panetone mais caro? Panetone mais caro. Panetone Premium da Cacau Show. Acho que não é, né? 10 panetones mais caros desse Natal. Panetone da Dolce Gabbana. Pasticceria Marchesi. Panetone milanês clássico. Deve ser tudo horrível. R$ 4.980. Tá? Confeitarias mais antigas de... Isabela Suplicy. Panetone de chocolate. Ai. Ai, R$ 2.400. Achei barato. Flakes Pistachotone. Ah, tá. Não, mas aqui o da Flakes é porque pesa 7 quilos. Aí não. Tem que ser um panetone de gente. Panetone normal. 1080, Mariana Junqueira. Panetone na caixa musical. Pati Piva. R$ 820. 4 quilos. Também achei barato. 4 quilos? Gucci, Osteria de Máximo Bottura. Nem tá mais o Máximo, tá? É, assinado pelo famoso chefe Máximo Bottura. Como que é? Ah, Máximo Bottura é 13 estrelas Michelin na Itália, assim, burra. Tô aqui louca, perguntando se ele não tava nem mais na Gucci, né? Nem da Gucci, ele é cozinheiro, que burra do caralho. É, Dolce Gabbana. Ai. Panetone do Rosewood, que é mó panetone normal. Ah, R$ 350 meio quilo, gente. Ah, quando é que vocês vão começar a me dar panetone, gente? Me dá um panetone, cara. Mentira, não dá panetone não, nem gosto de panetone. Eu te amei, moça. Eu vou te seguir. Por favor, conta outras histórias. Outras historinhas pra gente, tá bom? Um beijo.